Graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu separei uma palavra para a gente compartilhar hoje, não é necessariamente uma, mas algumas, porque eu creio que a gente, não só no nosso dia a dia, mas nos dias atuais, a gente tem estado muito carente, no sentido de ouvir uma palavra preciosa, né? E eu me deparei, conversava com a minha esposa ontem, com algumas anotações que eu havia feito há muito tempo, uns 2, 3, 4 anos atrás, quando o Senhor me deu uma palavra, e é literalmente uma palavra só, não é nenhuma palavra da Bíblia, ele havia me dado uma palavra só. E a princípio eu me incomodei muito, e eu entendo que esse canal tem sido uma oportunidade de multiplicar isso que o Senhor tem colocado na minha vida, né? E eu queria compartilhar algo que o Senhor me deu no comecinho de 2017. No final de 2016, ele havia me dado essa palavra. A palavra é contumax. E eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei incomodado, fui pesquisar, fui olhar o que é ela, enfim. Eu coloquei até algumas direções na descrição do canal do YouTube, né? E essa palavra aponta para aquele que não apresenta justiça ou justificativa. E eu creio que por isso que Deus tem me incomodado muito, sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguma coisa, escrever contumax nos braços do Pai. Porque a gente é alguém que não tem justiça própria, ou ao menos não deveria ter, né? Mas toda a nossa justiça está em Cristo. E hoje eu queria compartilhar com você, eu pensava, li esse material, como eu disse, de anos atrás, que eu havia escrito algumas notas no celular mesmo, e, e hoje eu ainda vejo muito isso. Por que será que a gente não consegue enxergar Deus como Ele é de verdade, né? E eu vejo, como a gente compartilhou no vídeo anterior, muitas pessoas falando sobre a, a palavra de Deus de maneira distorcida, e isso sempre foi algo que me incomodou muito. Eu amo ouvir muitos pastores, mesmo aqueles que eu nunca ouvi, eu tenho carinho por ouvir e entender a palavra que ele tem trazido, o discernimento que Deus tem dado para ele, né? Mas me incomoda muito às vezes ver irmãos na fé que não conseguem tratar a palavra como ela verdadeiramente é. E eu creio que não conseguir olhar para a palavra como Deus é impede a gente de ter um entendimento dele. Mas sobre todas as coisas é entender como Deus olha para nós. E vendo essas anotações, eu lembrava de algumas palavras dentro da Bíblia. Quando você olha ali em Êxodo, por exemplo, no primeiro versículo do capítulo 7, versículo 1, nos versículos anteriores, Deus dá uma direção para Moisés, ele fica super receoso, como eu vou falar com o faraó? E quando Deus libera uma palavra para ele, ele fala: eu te constituirei como Deus diante do faraó, e Arão como seu profeta. E isso me incomodou muito a primeira vez que eu vi, porque como assim Deus olha para um homem imperfeito? O que todos nós já conhecemos, ouvimos alguma história de Moisés, mas como ele olha para um homem e fala que vai constituir esse homem que é imperfeito, que teve N falhas, como nós temos hoje, né? E constitui ele como Deus. Só que uma coisa a gente esquece, que se a gente der lugar para indignação, a gente não consegue dar lugar para como Deus tem olhado para nós. Porque se a gente parar para olhar a Bíblia em todo o seu contexto, a maneira que Deus olha para nós é completamente diferente. Quando a gente olha lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ao momento em que Filipe vai chamar Natanael para conhecer Cristo, Natanael começa a questionar ele, fala: vem ver. E quando ele chega diante de Jesus, mesmo antes de Jesus ter visto ele ou já ter conversado com ele olha Natanael e fala: eis aí um perfeito israelita em que não há dolo. Quer dizer, assim como foi com Moisés, ele olha para Natanael e olha ele como um homem perfeito.
Isso também me chocou muito quando eu comecei a ver, mas para um pouquinho e analisa como Deus tem olhado para o povo dele. Um pouco mais na frente, lá em João 15,15, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele fala que ele não vai mais chamar eles como servos, mas ele vai chamá-los como amigos. Porque tudo aquilo que o Pai tinha confiado a ele, ele fez conhecer a todos os discípulos. Então, Jesus, como homem, já ali entre os homens, entre os discípulos, ele pega o servo, mas olha ele como amigo. Quando você olha todo o livro de João, é maravilhoso o livro de João, porque é a luz daquilo que Cristo nos trouxe como evangelho, como palavra, mas a luz daquele que sabia que era amado. Quando você olha o livro de João, ele nunca se refere a si mesmo como João. Ele fala o amado de Cristo, aquele em que Cristo amava, porque ele tinha certeza e convicção de que era amado. E eu creio que os maus de hoje, quando você olha a ansiedade, a angústia, a depressão, é o simples fato de não saber o quanto realmente é amado. Não conseguir se valorizar. E esse valor é dado sempre por Deus, sempre através de Cristo. E quando a gente olha, eu creio que é um dos versículos mais conhecidos, que é o João 3,16. Está até com a Bíblia aqui aberto nele. e ali ele coloca o Filho como primeiro. Minto. Ele coloca o Filho como único. E ele coloca ele como sacrifício a todo aquele que nele crê. E ele transforma o único no primeiro. Resumindo, eu queria que você abrisse seu coração para entender isso. Deus olha aquele que é imperfeito, olha aquele que é seu inimigo, porque aqueles que não se constituem amigos de Deus, ou melhor, aqueles que se constituem amigos do mundo são inimigos de Deus, e ele pega os seus inimigos, coloca Jesus como sacrifício vivo, e ainda diante deles dá a oportunidade para eles se tornarem filhos de Deus. O que eu vejo diante de todo esse contexto é que a maneira como Deus vê é completamente diferente da maneira que nós vemos. É um ato não só de fé, mas de convicção. Nós precisamos ter um ato de fé para poder enxergar Deus como Ele verdadeiramente é. Eu tenho visto o povo compartilhar, não, mas o juízo de Deus nesse dia, a doença, a enfermidade... Mas isso não tem que ser um medo seu. Não, mas foi Deus que enviou. Irmão, entende uma coisa. Nosso Deus é um Deus que nos ama. Ele nunca vai fazer algo para, não vou dizer prejudicar, mas para nos punir. O dia do juízo ainda não chegou. Vai chegar. Um dia chegará. Mas ainda não chegou. A nossa oportunidade hoje é nos tornarmos vencedores, sermos aqueles que serão arrebatados por Cristo, aqueles que não passarão pela tribulação. Não sei qual a sua fé, como você confessa, mas enfim, eu creio muito dessa maneira, da maneira que Cristo nos trouxe, principalmente lá em Mateus 24, onde fala que um será tomado e um deixado. A nossa luta para esses dias é conhecer e reconhecer Deus como Ele é, para não apenas não passar por esse período que será muito difícil, mas para poder viver nessa vida como um filho que é amado. Sabe, eu acho que enquanto a gente não conseguir enxergar a nós mesmos como Deus nos enxerga, a gente vai ter muita dificuldade para enxergar Deus como Ele é. Deus é alguém que ama, Deus é alguém maravilhoso. Eu gosto de uma maneira que Paulo trata a igreja, uma maneira mais prática, né? Porque quando você olha lá 1 Coríntios, por exemplo, ele elogia tanto a igreja. Ele fala que a expressão de Deus está através daquela igreja, todos os dons estão disponíveis através daquela igreja, que os irmãos expressam a Cristo. Mas quando você lê o livro de Coríntios, é assustador a maneira como a igreja se tratava, no sentido de batizar mortos, do filho
transar com a esposa do pai. E era uma igreja tão torta, mas quando ele chega diante da igreja, ele olha a igreja como Deus olhou. É necessário consertar, mudar algumas atitudes? Com certeza. Mas eu creio que quando a gente encontra alguém com quem a gente não só tem carinho, mas quando a gente está num relacionamento com alguém que a gente ama, a gente tem disposição de mudar muita coisa. Eu lembro quando eu conheci minha esposa, eu ainda não era convertido, não conhecia Cristo, e eu tinha a minha rotina. Nunca tinha sido casado, eu nunca tinha entendido a questão da igreja, acabei indo por curiosidade, eu creio que assim como muitos, né? Mas quando eu comecei a entender que mudar algumas práticas não só seria melhor para ela, mas seria melhor para nós como casal, eu comecei a mudar muitas coisas. Quando eu conheci Cristo de verdade, ao ponto de entender que transformar algumas coisas, e como a palavra mesmo fala, lançar perdão, perdoar, pedir perdão, enxergar as atitudes que entristecem o espírito e decidir mudar. E não é um sentimento, um choro, remorso não é perdão, não é arrependimento. Arrependimento é decisão de mudança de vida. Quando a gente escolhe a mudança de vida por entender aquele que nós escolhemos nos relacionar, a vida fica muito melhor. A gente brinca, eu e minha esposa, que o casamento demorou aí uns 2 anos pelo menos para prestar. Porque a gente não sabia como lidar com muita coisa. Agora, quando nós decidimos não só mudar para que o casamento ficasse melhor, mas decidir se viver um pelo outro, para ter um relacionamento saudável, a vida mudou. Quando eu conheci Cristo, foi maravilhoso a experiência de ter com Ele. Até compartilhei no WhatsApp hoje, se Jesus fosse um caminhão, imagine a analogia, se Jesus fosse um caminhão e viesse ao meu encontro com toda a potência dele e me atingisse, esse encontro acontecesse, de dar um de frente com o outro, minha vida nunca mais ia ser a mesma. Ia me quebrar inteiro, de certo, né? E agora, quando a gente fala de um encontro com Jesus, eu creio que a experiência é a mesma. Se a gente não conseguir olhar para o momento que nós tivemos uma experiência com Cristo e que a transformação aconteceu, a mudança existiu, a gente precisa questionar as escolhas que a gente fez. O que eu queria te passar hoje, ou ter pelo menos a oportunidade de passar, é que quando você conseguir enxergar Deus, o relacionamento que você escolheu ter com Deus, de maneira saudável, e enxergando como Ele te enxerga, a sua vida muda. Agora, se posicionar ao ponto de transformar a sua vida, vai melhorar ainda mais o seu relacionamento com Ele. Que em nome de Jesus, a vida que Ele te ofereceu, a oportunidade de vida que Ele colocou diante de você, ela seja multiplicada. Que a graça que já te alcançou continue alcançando outras vidas. Que o amor com que Ele te ama seja percebido por você. Não só de maneira de falar, como Jó dizia. Não por ouvir falar, mas porque hoje eu vejo, hoje eu conheço. Que você possa conhecer o carinho que Deus tem por você. O amor que Ele tem por você. Sei que o vídeo pode estar até um pouquinho longo, mas eu precisava dizer isso. Que nesses dias, no momento em que o mundo está por pânico, porque todo mundo compartilha o pânico, lembra que tem alguém, nosso Deus, Senhor Jesus, que Ele te ama, Ele te guarda, Ele sempre quis o melhor para você. O sonho de Deus, eu creio que na oportunidade de ler a Bíblia, eu pude perceber que o sonho de Deus sempre foi ter uma família. Constituir o homem para que fosse família dele, sua imagem e semelhança. E estarmos em família num tempo difícil como esse,
é a melhor oportunidade da gente expressar Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa se enxergar como Deus te enxerga, para que aí sim você possa olhar Deus como Ele verdadeiramente é. Amém? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu gostaria muito de compartilhar outros, espero compartilhar outros vídeos. E que em nome de Jesus, a sua visão de si mesmo, à luz de Cristo, transforme a sua vida. Amém.